Se o crime deixar vestígios, ele tem que passar por perícia, e nem mesmo a confissão supre a falta da perícia. Isso é o que está no artigo 158 do Código de Processo Penal e é o que nós vamos analisar no vídeo de hoje. Olá, pessoal, uma grande satisfação ter você aqui no nosso canal. Aqui nós tratamos de direito penal, de processo penal, de legislação penal especial, de prática da advocacia. Aqui você é muito bem-vindo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Quase constantemente nós temos vídeos novos aqui. Já temos mais de 200 vídeos tratando de direito penal, de processo penal, de legislação penal especial e de prática da advocacia, e você pode usufruir de todos esses elementos para quem está se preparando para concurso público, para a OAB, na vida prática, muitas dicas práticas, né? Por isso, se inscreva no canal, acione o sininho para receber novas notificações e compartilhe os vídeos para os seus amigos, né? Você tem muitos amigos aí na esfera do direito, muitos gostam de direito penal e de processo penal e não sabem da existência do nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre essa questão da perícia, da necessidade da perícia quando o crime deixa vestígios. Não são todos os crimes que deixam vestígios, mas alguns deixam, né? O que são vestígios? São marcas, né, deixadas pelo crime, o chamado corpo de delito. Se deixou o corpo de delito, tem que periciar. Um exemplo clássico disso é a lesão corporal. A lesão corporal deixa vestígios, deixa marcas, e a pessoa que sofreu lesões corporais precisa se submeter a uma perícia, inclusive para saber a extensão da lesão, né? Porque a lesão pode ser leve, grave, gravíssima, né? Ela pode ser culposa, mas o perito não vai analisar se ela é culposa ou não. Isso depende de outros fatores, mas o perito vai sempre analisar se ela é leve, grave, gravíssima, e depois cabe ao juiz analisar se ela é culposa ou se ela é dolosa, né? Mas para isso precisa ser feita a perícia. Ocorre que na lesão corporal, às vezes a vítima não se submete. Não se submetendo ao exame, fica comprometida a materialidade do crime, né? É claro que há uma possibilidade de perícia indireta. Não sei se vocês já ouviram dizer, mas é possível que a perícia seja indireta, ou seja, tratada por outros elementos de prova. Por exemplo, uma pessoa que sofreu lesões, às vezes foi atendida por um hospital, abriu-se ali uma ficha clínica, e nessa ficha clínica já constou a extensão da lesão, o que aconteceu, já serve para materialidade, né? Mas, às vezes, não dá para fazer nem a perícia direta, nem a indireta. Eu separei uma questão que caiu aqui na OAB, na segunda fase, que aborda isso e é um reflexo para os concursos e para a vida prática muito importante. Dá uma olhada no teste. Então, nós temos aqui o 24º exame unificado, a questão de número 1. Vamos ver do que trata esta questão, né? Então, aqui se diz o seguinte: no dia 11/1 de 2016, Arnaldo, nascido em 1/2 de 43, né? Já é um senhor, primário de bons antecedentes. Essa idade é muito importante para o teste, porque o teste aborda não só as lesões, como outro aspecto que eu vou falar, tá? Então, cuidado com a idade do Arnaldo, porque perceba que em 1943 ele tem mais de 70 anos em 2016. Ele nasceu em 43, né? Em 2003 ele completou 60 anos, em 2013 70 anos. Então ele tem mais de 70 anos. Estava em um bar, desferiu pauladas na perna e socos na face de Severino, né? Nascido em 1980. Aí um jovem, né? Por acreditar que esse demonstrar interesse amoroso na sua neta de apenas 16 anos. Então o senhorzinho achou que o rapaz estava interessado na neta de 16 e bateu no Severino. As agressões praticadas por Arnaldo geraram deformidade permanente de Severino.
né? Ele ficou deformado, que, revoltado com o ocorrido, foi morar em outro estado, foi embora, né? Denunciado pela prática do crime do artigo 129, parágrafo 2º, inciso 4º, ou seja, lesão gravíssima em razão da deformidade permanente. Arnaldo confessou em juízo, durante o interrogatório, as agressões, sim, bati mesmo. Contudo, não foram acostados aos autos boletim de atendimento médico, né, lá que seria aquela ficha clínica que eu mencionei para vocês, né, e exame de corpo de delito da vítima, que também não foi localizada para ser ouvida, ou seja, materialidade. As testemunhas confirmaram ter visto Arnaldo desferir soco em Severino, mas não viram se a agressão resultou de lesão. Bateu, mas não sabe se teve lesão ou não. Em sentença, diante da confissão, Arnaldo foi condenado a pena de 3 anos de reclusão, deixando o magistrado de substituir a pena de liberdade por restritiva de direito em razão da violência. Tudo bem, até aí a pena de 3 anos realmente não possibilita a pena alternativa em razão da violência, artigo 44 do Código Penal. Considerando a situação narrada na condição de advogado ou advogado de Arnaldo, responda aos itens a seguir. A. Em sede de recurso de apelação, qual o argumento a ser apresentado para absolvição, para buscar a absolvição do Arnaldo? Já adiantei aqui para vocês, né? O que nós vamos buscar para a absolvição do Arnaldo, sem dúvida nenhuma, é que faltou materialidade, né? Faltou materialidade, tem que absolver, né? Esse é o ponto principal, vocês vão ver na expectativa de resposta. Agora chama a atenção o item B. Ainda em sede de apelação, existe algum benefício legal a ser requerido pela defesa de Arnaldo para evitar a execução da pena, caso sejam mantidas a condenação e a sanção impostas? Justifique. Isso é muito interessante. Por quê? Quando uma pena é de até 4 anos sem violência ou grave ameaça, pode ter pena alternativa. A pena privativa de liberdade pode ser convertida em restritiva de direitos. Mas aqui teve violência ou grave ameaça, portanto, não cabe pena alternativa. Mas pode caber sursi, suspensão condicional da pena, artigo 77. Mas, professor, eu estudei e vi que o sursi é só se a pena fosse até 2 anos, professor. Mas espera aí, aqui é uma exceção em razão da idade. Cuidado com isso, porque há exceção, o sursi etário e humanitário. Sursi humanitário é possível quando a pena é até 4 anos e quando a gente tiver uma doença grave. O sursi etário é possível uma pena até 4 anos, não 2, até 4 anos, quando o condenado tem mais de 70 anos, que é o caso aqui do Arnaldo. Então, toda vez que o réu não fizer jus à pena alternativa, que é o caso aqui, mas couber o sursi, será aplicado o sursi. Então, aqui é um caso de sursi etário. Nós vamos pedir para que o Arnaldo seja absolvido pela falta de materialidade, mas se ele for condenado, vamos aplicar o sursi etário, de acordo com o artigo 77 do Código Penal. Muita atenção a esse aspecto. Vamos ver a expectativa de resposta. Vamos ver o que a OAB pediu aqui em termos de expectativa de resposta. Dá uma olhadinha. Então, A. Deveria o advogado de Arnaldo buscar sua absolvição em razão da ausência de prova de materialidade, tendo em vista que o crime deixou vestígios e não consta dos autos exame pericial. Não foi acostado boletim de atendimento médico ou exame de corpo de delito, direto ou indireto, conforme eu expliquei para vocês. Diz Severino que sequer foi ouvido em juízo para confirmar as lesões. As testemunhas ouvidas, em que pese tenham confirmado que Arnaldo desferiu um soco na vítima, também não foram capazes de assegurar a existência de lesão corporal. Por fim, o artigo 158 do Código de Processo Penal prevê expressamente que, quando a infração deixar vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito, não suprindo a confissão do acusado, conforme nós dissemos antes, né? B. Sim, existe um benefício da suspensão condicional da pena, o sursi, previsto no artigo 77 do Código Penal, em especial no parágrafo 2º, no caso concreto, né? No caso do Arnaldo,
pela idade. Caso mantida a condenação e pena aplicada, o Arnaldo não poderia ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por restrição de direitos, já que o crime praticado tem violência, não atendendo ao disposto do artigo 44 do Código Penal, conforme nós mencionamos para vocês, né? Nada impede, porém, que seja buscada a suspensão condicional da pena, tendo em vista que todos os requisitos estão preenchidos. A regra, de acordo com o Código Penal, é que a pena aplicada em até 2 anos, né, tem que ser até 2 anos, respeitados os demais requisitos, possa ter sua execução suspensa. Todavia, Arnaldo era maior de 70 anos na data dos fatos, o que permite que a aplicação do artigo 77, parágrafo 2º do Código Penal, também conhecido como subsídio etário, né? Além do etário tem o humanitário, mas aqui no caso é o subsídio etário, que traz como requisito objetivo a aplicação da pena privativa de liberdade em até 4 anos e não em até 2 anos. Compreendido? Legal? Então, um assunto bem importante, um teste bastante importante na vida prática e também para concursos públicos e OAB, conforme nós acabamos de ver. Legal, pessoal? Uma grande satisfação ter você por aqui. Vou deixando aqui o meu abraço e até a próxima oportunidade.